Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. E hoje eu vim falar para vocês que nessa semana termina a nossa super promoção. Você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica por apenas R$350. Você vai ter os cursos no Vimeo, são 70 cursos vitalícios. Você pode baixar os cursos se você quiser. Sempre que a gente fizer um curso novo, vai colocar lá na lista. Você não precisa comprar de novo porque ele vai fazer parte da coleção, tá? Então aproveitem, vai até dia 30/6 essa promoção. Você pode comprar por Pix, por depósito, por cartão, por Mercado Pago, por PagSeguro, do jeito que você quiser. Agora, se você pagar por Pix ou por depósito, você vai ganhar um presente da Burgos Eletrônica, que é um kit para você montar um amplificador de áudio com TDA 2005, tá vendo? Um amplificador em ponte. Inclusive, esse amplificador ele pode ser usado como pesquisador de sinais também, tá? Só não vai vir o alto-falante, é claro que eu coloquei ele apenas para teste, né? Mas vai vir os componentes, a plaquinha e o dissipador para você montar o seu TDA 2005. A fonte fica por sua conta, tá bom, pessoal? Então, quem quiser aproveitar a promoção, também vale para quem adquirir os nossos dois cursos de som, o Som Mini System Philips e o Som Mini System LG, que já é desses sons modernos. Também pode adquirir por apenas R$200, pagar no Pix ou no depósito. Também ganha o kit do amplificador 20 watts de som, um amplificador em ponte. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui para vocês verem uma amostra do curso de som Mini System LG, para quem não viu ainda, né? Claro, quem já adquiriu, já assistiu, já viu como é que é. Mas para quem não viu ainda, eu vou deixar uma amostra aí como é que é o curso do LG. Tá bom, pessoal? Então nos vemos aqui na próxima aula. Aproveitem a promoção e dê uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aí para vocês. Vamos supor que você está com esse aparelho na bancada que liga as tuas funções normalmente, só que não sai som na caixa ou nas duas caixas. Então nessa aula eu vou ensinar para vocês como trabalhar no circuito de áudio desse equipamento. O circuito de áudio é formado pelo CI de saída, que é um CI de potência. Ele é uma saída de áudio em ponte, classe D, como eu já falei para vocês. Ele tem 2 pinos de saída para o canal esquerdo e 2 pinos para o canal direito. Em cada pino de saída, são 4 no total, 2 para o esquerdo e 2 para o direito, tem um par de MOSFETs. Esse par de MOSFET vai dar ganho de potência no sinal PWM, que é uma onda quadrada de largura variável, e essa onda quadrada vai trazer a informação do som novamente. Esse PWM vai ser transformado novamente em som ou em áudio através dessas bobinas duplas. Aqui, ó, tem 2 bobinas dentro dessa peça, 2 dentro dessa peça e esses capacitores aqui, ó. Então, esses componentes, essas bobinas, esses capacitores formam um filtro passa-baixa, que transforma o PWM em áudio novamente para produzir o som na caixa acústica. O sinal PWM vai entrar no CI de potência proveniente desse CI aqui, que é um processador de áudio. Ele tem aqui, ó, 4 saídas, 2 para o canal esquerdo, 2 para o canal direito, em cima desses resistores aqui, ó, como vocês podem observar. Então, o CI PWM é gerado por esse CI aqui, o processador de áudio. Para ele produzir o sinal PWM, ele recebe o áudio serial proveniente do processador geral do aparelho, que é esse integrado aqui, que seria o faz-tudo do aparelho. Então, o faz-tudo, ele fornece para 5 pinos dele, tá vendo? Em cada resistorzinho desse daqui. Nesse resistor aqui chega o áudio serial, que é um sinal de áudio digital, só que em serial, ou seja, todos os sinais passam pela mesma trilha. Aqui nós temos o clock do áudio, propriamente dito. Nós temos aqui o clock da amostragem. Como eu já expliquei, a gente já falou isso daí em outros cursos, já falou em outras aulas também, que o áudio é transformado de analógico para digital por amostragem. Você tem o sinal analógico com seus infinitos valores, e alguns desses valores são amostrados e convertidos em digital. É claro que há perda no processo, porque você não consegue usar todos os valores do sinal analógico. Você usa muitos valores, mas não consegue usar todos. Então nós temos aqui o áudio digital serial. Aqui nós temos o clock. Aqui nós temos o clock da amostragem, que vai produzir o áudio digital. E esses 2 pinos aqui são o data e clock, que são sinais de comunicação entre o processador geral e o processador de áudio. Todo equipamento digital tem linhas de comando data e clock. Os equipamentos eletrônicos digitais têm linhas de comando data e clock para ver uma interação entre os dois
CIs. Então agora nós vamos começar a fazer os testes aqui nessa parte, caso o aparelho não tenha som. Então quando o aparelho está sem som, o defeito pode ser no CI de saída. Nós já vimos como testar as tensões que alimentam o CI de saída. Pode ser defeito no CI processador de áudio, ou ainda pode ser defeito no processador geral do aparelho que não está fornecendo áudio para o processador de áudio. Então agora nós vamos fazer os testes de tensão nesse CI aqui. Nós vamos medir a alimentação para ver se está normal, e depois nós vamos medir os sinais digitais que ele processa, o PWM que sai dele, o PWM saindo deste CI aqui, para a gente saber se esses CIs aqui estão funcionando. Então vamos supor que você tem esse aparelho aqui que não tem áudio. Ele acende o painel normal, ativa todas as funções, rádio, USB, Bluetooth, CD player, entrada auxiliar, e só não sai o áudio. É claro que o CI de saída de áudio pode estar em curto, ele pode ou não acionar o circuito de proteção. Então a primeira coisa que nós vamos fazer nesse caso é verificar se ele está recebendo mais B de potência, aquele mais B de 28 volts que vem da fonte de potência. Então, aonde que eu vou achar o ponto para medir o mais B se esse CI é SMD e, além de tudo, tem um dissipador em cima dele? Tem alguns pontos em volta dele que a gente pode usar como referência para medir as tensões e sinais principais nos seus pinos. Como, por exemplo, esses capacitores aqui, ó, comuns, que são os filtros de ruído. Então você pode medir a tensão, por exemplo, no meio desses dois capacitores, é uma linha de mais B, e no meio desses outros dois capacitores é a outra linha de mais B, porque esse CI tem dois pinos que recebe os 28 volts. Então vamos verificar. Ó, nesse pino aqui a gente tem 28.8 e nesse outro aqui 28.8 também. Então, em termos da tensão mais alta, o CI está alimentado. Agora, tem um truque aqui nessa placa, que é em relação a esse espaço aqui onde deveria estar o CI do subwoofer. Essa placa não tem essa função, mas ela tem a trilha aqui, ó. A trilha de alimentação é essa. Olha lá, tá vendo? Ó? E aqui que estão os capacitores que vocês encontraram ali no CI de saída. Nesse outro CI de saída que deveria estar aqui, os capacitores vão nesses pontinhos aqui, ó. Então aqui eu tenho uma trilha de mais B. Olha lá, 28 volts. E nós temos outra trilha de mais B aqui, ó, 28 volts. Então, o CI está alimentado com a tensão mais alta. Não quer dizer que ele vai funcionar, mas pelo menos o mais B ele tem. Se por um acaso não tiver essa tensão, o defeito pode ser na fonte, ou então ele pode estar em curto matando ela. Como é que eu faço para saber se é na fonte o defeito? A gente já explicou isso nas outras aulas. Você tira a fonte da placa principal, alimenta, faz o jumper lá com o resistor para a fonte principal acionar a fonte de potência, coloca uma carga na saída da fonte de potência. Se você tiver os 28 volts com a carga, que no caso a gente usou uma lâmpada, quer dizer que a fonte está boa. E o fato de você conectar aqui e não aparecer a tensão, o CI de saída de áudio deve estar em curto matando ela. No caso, você vai substituir o CI de saída de áudio. Agora, se não tiver tensão lá na fonte, o problema vai estar lá na fonte de potência. Então vamos começar pela tensão de alimentação no pino 2, o VDD. Aqui, ó. 12 volts. Que é a mesma tensão daqui, ó. Mesmo ponto. 12 volts. Aqui a bobina que alimenta o pino 1, o driver dos gates. 12 volts. Aqui a bobina que alimenta o pino 22. Olha lá, 12 volts também. Isso quer dizer que, por enquanto, o CI está alimentado. Ele tem os 28 volts, ele tem os 12 volts da alimentação e ele tem as tensões dos drivers dos gates dos MOSFETs. Também as fontes estão funcionando. Eu não sei se o CI de áudio está funcionando, mas ele está alimentado. Se nós tivermos o mais B de 28 volts, que vai alimentar os MOSFETs aqui de dentro, essa tensão de 28 volts também é chamada de Power VDD ou PVDD. Se nós tivermos ela, esse circuito integrado utiliza outras tensões para funcionar também, como por exemplo uma tensão chamada VDD, que alimenta o pino 2. Essa tensão, para a gente localizar o ponto de medição, nós temos esses dois capacitores que vão do pino 2 ao terra, que são filtros de ruído de alta frequência. Então, eu posso medir a tensão em qualquer um deles, eu vou ter que ter 12 volts para alimentar o pino 2. Além disso, nós também temos, tá vendo que tem uma bobininha aqui, parece um resistor, mas é uma bobininha que vai para o pino 1,
e uma outra bobininha que vai para o pino 22. Esses pinos são chamados de GVDD. Eles vão alimentar o driver dos gates dos MOSFETs dentro do integrado, com uma tensão de 12 volts também. Esses drivers dos gates do MOSFET são alimentados por essas tensões aqui de 12 volts nos pinos 1 e 22 e também são alimentados a partir da carga daqueles capacitores de bootstrap que estão do outro lado do CI que eu mostrei para vocês, tá? Com a tensão reforçada. Então nós vamos medir agora a tensão no pino 2, as tensões nos pinos 1 e 22, as tensões de gate dos MOSFETs e depois a gente vai medir a tensão dos capacitores de bootstrap. Como vocês sabem, dentro do circuito integrado de saída de áudio, nós temos 4 pares de MOSFETs. Cada 2 pares vai ligado num dos alto-falantes do aparelho, portanto o aparelho possui 4 saídas, cada pino de saída vai ligado num dos pinos do alto-falante. Aqui dentro do CI também nós temos o driver que fornece o PWM para os MOSFETs. Então nós temos o circuito driver dos MOSFETs. Esse circuito driver é alimentado pelos pinos GVDD, que no caso é o 1 e o 22, como nós vimos, e nós medimos a tensão de 12 volts. E além disso, além dessa tensão de 12 volts, os drivers dos MOSFETs são alimentados por uma outra tensão através de outros pinos chamado bootstrap. Então esse circuito integrado ele tem 4 pinos de saída para os alto-falantes e ele tem 4 pinos bootstrap. Entre cada saída e esse pino que eu falei para vocês, o bootstrap, ele tem um capacitor aqui, ó, tá vendo? De 33 nanofarads, um capacitorzinho comum aqui SMD, tem 4, 2 para cada lado, né? 2 para o canal direito e 2 para o canal esquerdo. Qual é a função desse capacitor? Esse capacitor vai armazenar uma carga para alimentar o driver dos MOSFETs. Então, o pino de saída vai ligado num terminal do capacitor. E o pino de saída, como tem o PWM, ele varia de nível alto e nível baixo. Quando ele está em nível baixo, aquela tensão de 12 volts que alimenta os pinos 1 e 22 vão passar a alimentar o capacitor e ele vai se carregar com essa tensão. Quando o pino de saída passa para nível alto, a tensão do pino vai se somar à carga do capacitor e vai resultar numa tensão em torno de 24 volts, mais ou menos, para alimentar o pino bootstrap e dessa forma o driver dos MOSFETs. Então quer dizer o seguinte, na hora que eu for medir a tensão nos 2 terminais de cada capacitor desse, num terminal eu vou ter uma tensão próxima de 12 volts, pode ser um pouco maior, porque ele está ligado no pino de saída, e no outro lado dele eu vou ter que ter uma tensão em torno de 24 volts mais ou menos. Então como é que é mesmo? De um lado dele eu vou ter que ter uma tensão próxima de 12 e do outro lado uma tensão próxima de 24, porque ele vai reforçar a tensão para alimentar o pino bootstrap e alimentar o driver do MOSFET dentro do integrado. Como é que é mesmo? O driver dos MOSFETs dentro do integrado trabalha com 2 tensões, uma de 12 que entra nos pinos 1 e 22 e a outra em torno de 24, fornecida por esses capacitores que vão ligados da saída para o pino chamado bootstrapping. Tá? Então nós vamos medir essa tensão agora, que é um indício da gente identificar se o CI de áudio está ou não funcionando. Se o CI de áudio estiver funcionando, se aquela saída estiver funcionando, eu vou ter uma tensão perto de 12 num lado do capacitor e do outro lado eu vou ter uma tensão perto de 24. Se o CI não estiver funcionando, eu não vou ter estas tensões. Então a gente vai medir essas tensões desses capacitores bootstrapping agora. Então eu vou pegar nesse primeiro capacitor bootstrapping aqui, que ele está mais perto aqui para mais fácil de medir, mas é a mesma coisa nos outros capacitores. Então é uma forma de eu saber se aquela saída está funcionando. Então desse lado do capacitor eu vou ter a tensão de 25 volts, que é a tensão que vai alimentar o driver do gate do MOSFET. E desse outro lado a tensão de 14 volts. Então percebam, se a saída estiver funcionando normalmente, em cada capacitor desse, de um lado eu vou ter 14 volts, que é próximo de 12, que vem da saída, do pino de saída, e no outro lado eu vou ter em torno de 24 volts, neste caso 25, que vai alimentar o driver dos MOSFETs aí dentro. Então, se eu tiver essas tensões em todos esses capacitores, quer dizer que a saída está funcionando. Antes de começar a testar o circuito de áudio com osciloscópio, o osciloscópio hoje em dia é uma ferramenta fundamental para você trabalhar nos circuitos digitais, seja aparelho de som, televisor, DVD player, notebook, placa-mãe de computador, não importa. Hoje em dia, essa ferramenta é essencial na sua bancada
de conserto. Você pode adquirir o osciloscópio, por exemplo, no nosso parceiro comercial Equibancada, que eles vendem lá o osciloscópio com prazo bem legal para você pagar. E outra coisa, esse osciloscópio que eu tenho aqui, ele é de 20 MHz, que já está excelente para você trabalhar em tudo quanto é tipo de equipamento eletrônico. É claro que se você tiver mais condições, você pode comprar um osciloscópio de maior alcance de frequência, obviamente ele é mais caro, mas um de 20 já dá para você trabalhar legal nos equipamentos de áudio. Então nós vamos iniciar os testes aqui. A primeira coisa que a gente vai testar são os sinais PWM que saem do processador de áudio, até para a gente saber se ele está fornecendo esses sinais para saída. Então, sem nenhuma função ativada, o aparelho está sem som. Nós vamos ter aqui, ó, em cada pino de saída são 4, 2 para o canal direito, 2 para o canal esquerdo. Nós vamos ter uma onda quadrada de aproximadamente 384 kHz em cada uma dessas saídas. Observem, nós vamos ter a onda quadrada. Independente, o aparelho pode estar em outra função, não importa, nós temos que ter essa onda quadrada. Caso eu não tenha, o CI processador de áudio já é suspeito, mas lembrando que ele recebe sinal do processador geral, como a gente vai testar depois, tá? Então a primeira coisa é essa. Depois nós vamos colocar para tocar uma música, não importa se é do CD, se é da USB, se é do Bluetooth, se é do rádio, não interessa. Você vai colocar para tocar a música e na hora que você acionar o controle de volume, o sinal PWM, a onda quadrada aqui, ela tem que variar. O sinal PWM aqui, que é uma onda quadrada pura e simples, tem que variar de acordo com a potência sonora que você colocar o controle de volume. Então vamos fazer o teste nesse momento. Agora, nos pinos de saída do CI de potência, né, do CI de áudio, eu posso pegar nesses capacitores de bootstrapping que eu expliquei no outro vídeo, porque ele vai ligado da saída para o pino bootstrap dele. Então, nós temos na saída dele, nós vamos colocar a ponta de prova do osciloscópio em vezes 10, porque aqui a tensão é mais alta. Então, observe que sem o som, nós temos um sinal quadrado também. Agora vamos colocar o som para tocar. Observe que nós temos praticamente o mesmo sinal em termos de formato, de tensão não, a tensão mudou, porque como o CI de saída é alimentado com 28, 29 volts, esse sinal ele vai ter mais ou menos essa tensão de pico de saída. Eu vou aproximar a câmera aqui do osciloscópio para vocês perceberem melhor. Olha lá, como vocês podem observar, observe que aqui agora nós temos 2.9 volts, quase 3 volts, mas como a minha ponteira está em vezes 10, seriam 30 volts. Então é a tensão, o PWM que sai do CI de potência em torno de 28 a 30 volts de pico, e esse sinal, depois de passar pelo filtro passa-baixa, vai virar áudio novamente para o alto-falante. Agora o sinal na saída do filtro passa-baixa, sem som, vocês podem observar, ele tem uma tensão praticamente contínua, não tem tensão nenhuma aí. E agora nós vamos colocar o som. Lembrando que essa saída é em ponte, tá, pessoal? Vai ter uma tensão nesse pino aqui, que vai para um dos terminais do alto-falante, no outro terminal é o mesmo, a mesma tensão, tá vendo? Não há diferença de potencial, porque aí não vai circular corrente contínua pelo alto-falante. Aqui, ó. Aqui. Esses são os dois pinos de saída de um dos canais, de uma das caixas. Agora nós vamos colocar o som para rodar. Observem. Som baixo. O som mais fraco, dando potência.
música é legal porque ela tem uma batida, pum, 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 dos graves. Agora na outra saída. Nessa aula agora nós vamos fazer alguns testes relacionados com o CI de saída de áudio para você saber se esse CI está ou não funcionando de maneira correta. É claro que quando esse aparelho está sem som, por exemplo, ele pode estar com defeito. Então vamos ver agora os testes que a gente vai fazer para determinar se ele está ou não funcionando com o multímetro. Nós vamos medir primeiramente a alimentação dele, como nós vimos, ele trabalha com a tensão em torno de 28, 29 volts, que a gente pode pegar no positivo desses capacitores eletrolíticos aqui numa trilha larga, que tem aqui, por exemplo, ó, que alimenta um dos pinos dele, 28.8 volts, e aqui o outro pino de mais B, 28.8. A gente pode pegar aqui também, ó, porque embora aqui tenha um espaço para o CI de saída que vai ser ligado no subwoofer, aqui tem o espaço do capacitor, então eu posso medir a tensão aqui também, ó, 28 volts. Em cada pino de saída dele, ele possui 4, nós temos a metade desse valor. Onde que eu posso medir isso? Eu posso medir aqui direto nos capacitores de bootstrap, ou eu posso medir aqui nos terminais de saída dele, depois do filtro passa baixa. Por exemplo, esses dois terminais aqui vão ligados no alto-falante direito, e esses dois no alto-falante esquerdo. Em cada terminal desse, nós devemos ter exatamente a mesma tensão, porque essa saída é em ponte, quer dizer que cada par casado vai ligado num pino do alto-falante e no meio deles tem que ter exatamente a mesma tensão para que não circule corrente contínua pelo alto-falante. Aqui na outra saída é a mesma coisa. Ó. Metade dos 28 volts. Olha lá. Isso indica para a gente que o CI de áudio, pelo menos a questão da saída, os transistores, os MOSFETs, estão bons. Agora, normalmente, quando dá problema relacionado com esse CI, ele costuma ativar a proteção. Esse CI ele tem 3 pinos aí que são usados nesse aparelho como proteção. Eu vou mostrar para vocês agora quais são esses pinos e as tensões que nós temos quando está funcionando e quando entra em proteção. Os 3 pinos de proteção que esse CI de saída usa são os pinos 16, 17 e 18. O 16 está ligado nesse resistor aqui, ó, o S714. O 17 está ligado no S715 e o 18 nesses dois diodos aqui. O pino 16 é o pino de proteção, caso, por exemplo, o CI de áudio queimar ou o alto-falante der problema. A tensão normal no pino 16 é 3,3 em funcionamento. Se ela cair para 0 volt, vai acionar o modo de proteção do aparelho. Esse pino 17 é o pino de sobreaquecimento, né? Over Temperature Protection, ou Over Temperature Warning. Esse pino aqui, ele tem que ter 3,3 volts em funcionamento. Se ele for a 0, o aparelho vai desligar. E esses dois pinos aqui, que são os pinos clip, né, que estão ligados nesses dois diodos aqui, eles devem ter nível alto. Se eles passarem para nível baixo, o CI vai cortar o funcionamento, vai parar de funcionar, tá? Então, em resumo, tanto o pino 16, 17 e 18, que são proteções, devem estar em nível alto, 3,3 volts. Caso um deles ou mais de um esteja em nível baixo, o CI de áudio ou não vai funcionar ou vai desligar o aparelho. Então aqui, ó, o pino 16 é o pino faulty, 3,3 volts. Se ele for a nível baixo, o áudio desliga ou o aparelho desliga. O pino 17, o pino de proteção contra a sobretemperatura, né, o superaquecimento, 3,3 o normal. Aqui tem que dar o contato bem aqui a medida. Olha lá, 3,3 é o normal. Se ele for para nível baixo, o aparelho desliga. E aqui, os dois diodos, que vão ligados no pino clip dele, que é o pino 18. O normal deles é 3,3. Se eles forem para nível baixo, o aparelho vai desligar ou o CI não vai funcionar. Então percebam que, se o CI de áudio e os alto-falantes estiverem funcionando perfeitamente, esses 3 pinos, 16, 17 e 18, vão permanecer em nível alto, 3,3. Se o CI der defeito, o alto-falante, alguma coisa em volta deles, um desses pinos ou mais de um vai para nível baixo e o aparelho vai desligar ou a saída de áudio vai desligar.